O senhor colocou um vídeo nas redes sociais que diz que o senhor diz o seguinte, melhor falando, abrindo aspas, eu gostaria que o meu filho fizesse o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo. Então, todo esse impacto que a gente está vendo no setor produtivo, o senhor cita mesmo o impacto em Santa Catarina e como o senhor apresentou as emendas para tentar diminuir esse impacto no setor produtivo. O senhor acha que é legítimo porque um filho está fazendo isso em nome do pai? Não, eu acho que o meu filho, ou o filho do Jair Bolsonaro, um faz, outro poderia e deveria fazer, é denunciar que o seu pai está sendo perseguido. E ele está... Eu não tenho dúvida quanto a isso. Está perseguido porque, primeiro, o Lula, como ex-presidente, foi julgado na primeira instância. Não mudou a lei, mas o Bolsonaro, ex-presidente da República, é julgado por uma turma do Supremo. Nessa turma, três, pela ética da suspeição, um foi advogado do Lula. Rodou o mundo denunciando a justiça brasileira, denunciando a má justiça brasileira. Eu não vou falar em inglês, vou falar em português. O ministro Zanin patrolou o mundo dizendo isso. Falando mal de nós. Segundo, mas não foi o único. O ministro Flávio Dino ou perdeu ou não quis mostrar as câmeras do seu ministério. Ele era ministro da Justiça. Ele é que recebeu. Eu sei que a gente ele recebeu as mensagens da ABIN. Senador, finalmente, a turma de 5 faz senador, ele muito bem dizer. Eles vão condenar o Eduardo e qualquer um, porque dentro de uma narrativa de que eles são uma narrativa que tem delações, uma narrativa que tem um vasto material probatório, inclusive da tentativa de assassinato do presidente eleito, do vice-presidente e do próprio ministro do STF. E, portanto, essas coisas é preciso que os fatos venham à tona, que todos os autos possam ser liberados para o grande público, para a gente ver o tamanho da atrocidade que estava se planejando no Brasil. O senhor acha legítimo o governo dos Estados Unidos, o presidente americano, demandar uma mudança no judiciário brasileiro, na forma como o judiciário brasileiro está julgando ou no julgamento feito pelo judiciário brasileiro, em troca de retirar ou colocar tarifa? Olha, a nossa Constituição não permite que poder interfira no outro. Não me cabe, e não sei se a americana permite. Agora, não é a primeira vez que uma autoridade brasileira procura os Estados Unidos para influenciar a política local. Exemplo concreto. Dia 13 de maio deste ano, o atual presidente do Supremo, ministro Barroso, num discurso que está gravado, informou que, quando o presidente do TSE, entre 2020 e 2022, ele procurou a Embaixada dos Estados Unidos para que a Embaixada e o Departamento de Estado influenciasse na política brasileira. Ele disse, ele declarou dia 13 de maio. Portanto, não me cabe julgar o que o moveu a isso, nem o que moveu o presidente Trump. O presidente Trump maltratou o presidente da Ucrânia na sua primeira reunião, recebeu muito bem na segunda, mas o presidente da Ucrânia não deixou de procurá-lo mesmo, tendo sido maltratado na primeira. É da responsabilidade do cargo. E se ele for humilhado, nós brasileiros teremos que suportar e ser solidários. Escuta, como é que o senhor avalia essa declaração dele de que o presidente Lula tinha que fazer mais, levando em consideração uma declaração do próprio presidente dizendo que não ligaria para Trump, que poderia ser uma humilhação? Em primeiro lugar, é preciso dizer que houve uma agressão. Quando o presidente americano coloca num documento oficial daquele país e exige informa que estava sobretaxando o Brasil, porque tem uma decisão do judiciário brasileiro que ele quer que seja desfeita e se isso não acontecer, ele vai manter as tarifas e ele insiste nisso e ele aumenta a aposta. Então, houve uma agressão. A agressão aqui, ela não é física, ela é institucional. Ou seja, ele agride o modo de funcionamento do Brasil, tenta intervir no modo de funcionamento do Brasil. Veja, ele é o chefe do Estado americano e ele está interferindo em assuntos internos do Brasil. Quanto ao presidente Lula, ele tem que preservar pela autoestima do povo brasileiro. Ele representa o Brasil, ele representa o povo brasileiro. Ele chegar sem a altivez, sem uma posição de representação humilhado, depois de ter sido agredido por outro país, isso não dialoga com aquilo que a gente pode fazer. Primeiro que a gente não tem, eles mentiram para o Brasil e para o mundo todo dizendo que o Brasil tem vantagens na relação comercial com os Estados Unidos, que a gente tem superávit, ou seja, que eles vendem menos e compram mais do Brasil. Outra mentira, ou seja, é um conjunto de desinformação e de mentira e, além de tudo isso, ele impõe uma tarifa de 50%, exigindo que o Brasil, para poder se livrar dessa tarifa,
tenha que mudar uma decisão do judiciário que ainda nem sequer foi tomada, ou seja, interferir num julgamento em curso no Brasil. Então, isso é uma agressão clara e o presidente Lula, no meu modo de ver e na análise de todos os especialistas em relações exteriores, claramente disse que ele não pode ir para uma situação de humilhação, porque é a humilhação do Brasil. O Zelensky foi humilhado. Eu não sei se isso é bom para o Brasil, bom para os brasileiros e bom para a imagem de um país que tenta se recolocar no mundo com um papel de liderança. E é importante frisar bem, o Brasil lidera um bloco econômico que representa 40% do PIB mundial, metade do comércio e metade da população mundial. Nós representamos isso e quem representa isso hoje é o Brasil. Senador, o senhor fala que o presidente Lula não fez o que deveria fazer, mas o Executivo enviou para o Congresso uma medida provisória, editou uma medida provisória que agora tramita no Congresso para ser convertida em lei, que prevê linhas de crédito, prevê diferimento tributário, enfim, algumas medidas no total de 30 bilhões para ajudar os exportadores. O senhor votará a favor dessa medida? Eu fiquei sabendo hoje que faço parte da comissão, já apresentei 12 emendas, o prazo terminava hoje, fruto de sugestões de trabalhadores e empresários de Santa Catarina e de setores afetados, no Brasil também. Mas não é isso. Isso é uma questão interna, é uma providência para reduzir danos. Agora, boa? O senhor achou que boa? Não, vamos analisar, né? Se eu tenho 12 emendas é porque eu acho que dá para aperfeiçoar. Mas eu quero dizer que, quando eu falo em ética da responsabilidade, o presidente Lula e o Brasil convivem com 3 ameaças. O que nós ouvimos lá nos Estados Unidos são 3 ameaças. Primeiro, o tipo de relação do Brasil com a União Soviética, com a Rússia. Né? Compra de óleo diesel, isso é uma coisa fácil de resolver, não é traumático. E 40% de fertilizantes. E a Rússia está sofrendo sanções, tomara que haja uma distensão. Segundo, o Xi Jinping, ou o presidente da África do Sul, nenhum deles falou em substituir o dólar. Isso é uma coisa muito grave. E quem tem falado isso é o presidente Lula, que não quer ser humilhado, que acha que não pode se expor a isso. Eu acho que como presidente tem que se expor. É o que eu penso, é o que eu fiz como governador. Quando é para pedir pelo meu estado, eu não posso ficar com vergonha de ser mal recebido. E já fui muitas vezes. Mas isso não me abalou em nada. Estou cumprindo o meu dever. Isso é a ética da responsabilidade. Agora, falar que vai... Olha, nós estamos... O chefe de Estado... Sabe quais foram os primeiros que falaram nisso? Saddam Hussein e Ahmadinejad. Nenhum dos dois teve sorte. Um do Iraque e outro do Irã. E, finalmente, uma decisão do Supremo Tribunal Federal, em junho, sobre o marco civil da internet, 11 anos depois da lei, considerar que a neutralidade... Quantas vezes eu participei de discussão aqui na Globo News sobre o marco civil da internet e a neutralidade da internet? O Supremo baixou uma lei, 14 regras, para como tirar postagens das chamadas Big Techs, ou provedores, plataformas, sem decisão judicial. 14 regras. Então, eu acho que isso ofende não só o Trump, mas a democracia, a liberdade de expressão. E eu, inclusive, tenho um projeto para reduzir danos desta decisão. Fato importante que foi a decisão do ministro Dino. Ele faz um esclarecimento à decisão dele. Na prática, ele diz que ordens executivas e judiciais de outros países não podem valer no Brasil e diz que os bancos, se forem tomar alguma medida relacionada a essas ordens de fora, têm de pedir autorização para o STF. Isso causou uma grande repercussão nos bancos, as ações caíram e os bancos, com seus respectivos departamentos jurídicos, temendo como vão agir agora, uma vez que podem ser sancionados lá fora e aí as implicações acontecem sendo na vida real deles aqui dentro também. Como é que o senhor vê a decisão do ministro Flávio Dino? Eu vejo como um momento de coerência política do ministro Flávio Dino. Magnitsky ofende qualquer comunista.
Essa palavra é uma agressão ao comunismo, porque este cidadão ofendeu profundamente o comunismo russo e soviético ao denunciar como é que eles faziam justiça. Eu acho que o ministro Flávio Dino, que é egresso do PCdoB, está sendo coerente. Agora, qual é a decisão judicial do colegiado? Eu não conheço. Agora, como monocrática, é mais uma. O judiciário brasileiro está sofrendo essa crise internacional por causa do excesso de decisões monocráticas. E o próprio ministro Fachin já disse qual é a prioridade dele. Ele vai valorizar a colegialidade. Vamos esperar a decisão do Supremo. Esse é um ponto que o senador coloca, porque foi numa DPF sobre outra questão, né, que era a questão de Mariana, Coerência essa decisão política do ministro Dino. E aí houve uma repercussão, alguns ministros, a gente trouxe até essa apuração mais cedo, do Márcio Falcão, aqui da redação da Globo em Brasília, que alguns ministros do próprio Supremo disseram que o ministro Dino deveria ter esperado a ação que está com o ministro Zanin para que seja tomada uma decisão. A ação com o ministro Zanin trata especificamente da Magnitsky e do ministro Alexandre. Então, veja, com relação a procedimento, ou o momento que ele se posicionou, talvez tenha sido precipitado. Porém, os Estados Unidos fazer uma lei para interferir no funcionamento do nosso país... Não foi para o nosso país que a lei foi Não, feita, eu sei, né? mas que para interferir no país, no mundo inteiro, porque os Estados Unidos, por conta de ter a moeda do mundo e obrigar todos os países a se submeter à justiça americana, eu acho que essa é uma questão que está em discussão também, né? E é importante dizer, senador Amin, que a justiça dos Estados Unidos está sob forte ataque do próprio presidente americano. Ele tem enfrentado e tem mandado prender juízes nos Estados Unidos. Porque os juízes questionam a decisão do governo americano. Imagine no Brasil se um juiz, se um presidente, seja ele qual for, mandasse prender um juiz porque se posicionou contra uma decisão do presidente. Então, nós estamos falando de um presidente de um país que é um país que tem uma democracia que servia de exemplo e de modelo para o mundo ocidental e que, nesse momento, o mundo inteiro está preocupado com os rumos da democracia americana, certo? Que a divisão entre os poderes do judiciário com o legislativo, o Ministério Público deles tem muito menos liberdade e autonomia do que os nossos poderes no Brasil. É verdade. Queria colocar a questão da anistia para a gente terminar, porque o próprio Eduardo Bolsonaro, nos Estados Unidos, chegou a dizer que não há uma questão de interferência necessariamente num poder no outro, mas se o Congresso aprovar a anistia, tem que ter a independência, porque a maioria quer a aprovação da anistia, enfim. As pessoas que acompanham a peregrinação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos dizem que se a anistia não for aprovada, os próximos a sofrerem sanção devem ser o presidente da Câmara, Hugo Mota, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Como é que o senhor vê essa possibilidade? Bom, eu quero dizer o seguinte, eu não tenho nada a comentar sobre o presidente Trump, porque eu não votei nele e nem pude votar contra. Então, eu tenho que observar. Tá? Observar que ele tem várias medidas tomadas, inclusive estas de natureza econômica, sob escrutínio da justiça. Portanto, está funcionando lá. Estou preocupado aqui, porque aqui nós estamos sendo regidos por uma narrativa. Nesses 3 episódios que eu mencionei, no inquérito 4781, na narrativa do golpe, ou da tentativa de golpe do dia 8 de janeiro, e no inquérito do 8 de janeiro, que está sendo feito de maneira escandalosamente ilegal. Agora, isso nós temos que resolver aqui. E pela primeira vez na história do Senado, nós temos um pedido de impeachment com a maioria do Senado sendo signatária. E não foi num repente. Não foi num repente. Foi sob reflexão. Coletando assinatura por assinatura, chegamos à maioria. Por isso, eu tenho muita certeza, não é esperança, de que nós vamos ter um freio de arrumação nessa atividade que ultrapassa a lei, que vai além da lei e não vai parar. Tem que ser parada. E quem pode parar é o Senado. Mas como o senhor vê a possibilidade de um dos seus pares ser sancionado? Olha, por que não?
Se a lei existe e ele tem relações com essa lei, se tiver apartamento comprado, se tiver negócio nos Estados Unidos, se tiver cartão de crédito, de gestão internacional... Mas se não tiver aprovado uma lei que o pessoal lá fora quer que veja seja bem, aprovada, ela só vale a alcança... sanção? Não, ela só alcança se você for alcançável. Ela não alcança o brasileiro. Ela alcança o cidadão brasileiro que tem negócios nos Estados Unidos, propriedade nos Estados Unidos. Não, mas pode ter sanção de visto também, né? Sim, mas foi com o ministro mas o visto, dá licença, o visto o país concede aquele que eu queria só fazer um comentário. Países só um comentário, deixam senador. de conceder